Olá, ouvintes da Rádio Mais, aqui é o professor Flávio da Microlins, de São José dos Pinhais, atendendo ao pedido da rádio e mediante a entrevista concedida na manhã de hoje, vamos disponibilizar alguns vídeos relacionados com o controle e uso de equipamentos, né, de computadores pelos filhos e as ferramentas que nós dispomos para fazer esse controle, né? Esse controle pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito diretamente no sistema operacional, como ele pode ser feito utilizando alguns aplicativos existentes na internet que a gente pode fazer downloads, e isso é feito de maneira rápida e bastante simples, né? Porém, alguns conceitos devem ser observados antes desse controle ser aplicado a uma determinada conta, né? Então, clicando aqui no menu inicial, lá em painel de controle, nós vemos aqui que nós já temos, né, no próprio sistema operacional, alguns controles relacionados com segurança familiar, né? Então nós vamos clicar aqui em contas de usuário e segurança familiar e vamos observar aqui o controle de pais, né? Porém, quando o usuário ele solicita que o controle de pais ele seja utilizado, o sistema operacional ele emite uma informação que é bastante relevante, que é relacionada à conta do administrador. Então, quem é o administrador da máquina? Quem deve ser o administrador desse equipamento, né? Então, o administrador do equipamento deve ser sempre o responsável, o pai, a mãe, para poder controlar os acessos que são feitos através da conta do filho. Então, o filho irá então utilizar o mesmo equipamento, porém com um usuário diferente, né? O que ele está dizendo, né, informando aqui, é que a conta do administrador não possui senha. Então, como não possui senha, qualquer pessoa pode acessar a conta de administrador e alterar as configurações do controle de pais que foram aplicadas, né? Então, a primeira coisa a se resolver é realmente atribuir uma senha à conta de administrador, que nesse caso aqui é a conta servidor, né? Então, eu vou clicar aqui em servidor. Ele diz que a conta está sem senha, e se eu gostaria de atribuir uma senha nesse momento, vou dizer que sim. Vou adicionar aqui uma senha padrão, lembrando que essa senha deve ter um grau de complexidade alta para evitar que o usuário que tem algum controle restringido tenha acesso à senha. Então a gente recomenda que a senha tenha letras, números e símbolos, né? Isso dificulta bastante que o usuário restrito ele tenha acesso à conta de administrador. Então aqui estou atribuindo uma conta nesse formato. Só um minuto, por gentileza. Então atribuímos aqui uma senha. Essa senha não precisa que a dica seja informada, basta clicar em OK. Então agora a conta do administrador está protegida por senha, né? O que eu devo fazer agora? Então eu devo criar agora a conta do meu filho, ou da pessoa pelo qual eu sou responsável, né? Então vou clicar aqui em criar um novo usuário. Aí tem aqui nome da nova conta. Então eu vou colocar lá o nome do filho, por exemplo, né? Filho. Se esse usuário deverá utilizar uma senha, então não é recomendado. Se for uma criança ou menor, eu não posso marcar essa caixa aqui, porque senão ele vai acabar atribuindo uma senha que eu não vou ter acesso depois. Então eu deixo sem senha, coloquei o nome e vou criar a conta, né? Criando a conta, aí eu vejo que eu tenho aqui a conta filho. Ela é uma conta de usuário padrão, diferente da conta do administrador. Tendo a conta criada, agora eu já posso fazer a restrição do usuário clicando na conta do filho, né? No caso aqui seria a conta que o filho irá utilizar, né? Observamos que aqui as definições de controle não foram atribuídas. Então eu tenho aqui atividades, ativar e aplicar configurações atuais. Então eu vou clicar aqui em ativar, porque estava desativado. A primeira opção que eu observo é a de limites de tempo, né? Então esse usuário ele pode ter um limite de tempo. O que acontece geralmente, né? Muitos adolescentes acabam utilizando o computador em horários indevidos, né? E fazem uso do equipamento para navegar em sites inadequados ou manterem conversas escondidas dos pais em horários que os pais teoricamente estão dormindo, né? Ou
extrapolam no tempo de jogos, enfim, é uma forma de você controlar o tempo que esse adolescente, essa criança pode utilizar o equipamento. Então aqui digamos que ele não possa utilizar o equipamento nenhum dia da semana antes das 9 da manhã, né? Então eu marco em azul todos os horários que estão bloqueados, né? Aí ele também não pode usar no domingo após as 22, né? Então eu vou bloquear aqui até as 22, né? Durante a semana, por exemplo, eu posso bloquear que ele não pode utilizar a partir das 19, né? Então todos os campos que estiverem em azul, ele não vai conseguir utilizar, visto que foram atribuídos horários para que ele tenha acesso a essa conta, ok? Então nós vamos clicar em OK aqui, configuramos o tempo. Posso limitar também o uso de jogos, né? Então, como que o filho pode jogar, né? Então, o filho pode jogar? Sim ou não, né? Se sim, né, qual a classificação máxima permitida? Somente para adultos, inclusive jogos sem classificação, descrição do jogo, bloqueio nenhum. Então, podemos aqui definir a classificação dos jogos, né? Então, com base em preceitos, eu posso dizer quais são os jogos que esse aluno pode ou não utilizar, né? Então vamos observar que ele pode jogar jogos infantis, ou todos os jogos, por exemplo, mais de 10 anos, adolescentes, adultos ou somente para adultos, né? Então eu devo escolher uma dessas opções. Digamos que ele pode até adolescentes, então os demais todos ele pode, né? Todos os títulos com classificação E, né? Então, livre, apresentação, conteúdo adequado para crianças a partir de 6 anos. Essa categoria pode conter pouca violência, algum humor malicioso ou linguagem leve. Então, é diferente de outros aqui, por exemplo, somente para adultos, os títulos com classificação para maiores de 18 anos. Né? Então, aqui marquei até adolescentes, vou clicar em OK. Lá na restrição vai aparecer até adolescentes, né? Bloquear ou permitir jogos específicos. Infelizmente, eu não tenho nenhum jogo instalado no meu equipamento, né, porque é um equipamento da escola. Então ele está dizendo que eu não tenho nenhum jogo instalado. Porém, quando um jogo é instalado no equipamento, vai aparecer uma lista com os jogos aqui neste campo e você pode dizer se ele pode ou não jogar, fazer uso desse jogo, tá? Então vai aparecer na lista, aí você marca os jogos que podem ser utilizados ou não, tá? Confirma aqui também e confirma na tela seguinte, né? Então aqui temos algumas, né, permissões relacionadas com jogos. Permitir ou bloquear programas específicos, né? Então ele pergunta se ele pode utilizar todos os programas, né? Caso ele não possa, né, a conta filho pode usar apenas programas permitidos. Então você vai clicar em filho, que é o nome da conta, apenas programas permitidos, e vai buscar na lista quais são os aplicativos que ele pode utilizar. Obviamente, alguns têm configuração ou nomes, né, um pouco complexos, né, mas isso, com o tempo, você vai se acostumando a identificar. Por exemplo, ele não pode fazer uso do navegador na internet, eu não quero que ele navegue na internet, então eu vou bloquear o Google Chrome, por exemplo. Eu não quero que o meu filho faça uso de algum outro programa específico. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que não seja de uso profissional, né? Acho que eu vi aqui, ele não pode fazer gravação pelo Atube Catcher, por exemplo. Então eu impeço que ele utilize o Atube Catcher. Qualquer aplicativo que eu marcar dentro dessa lista, ele não vai poder usar. Tudo bem? Aí eu vou clicar em OK novamente. Então eu configurei os 3 principais tipos de bloqueio que podem ser feitos para o filho, né? Limite de tempo, jogos e programas específicos. Tudo bem? Esse é o controle do uso do equipamento, né? Reitero, é importante a gente saber que o filho deve usar uma conta diferente da conta que os pais fazem uso. E a conta dos pais deve ser sempre
uma conta de administrador do equipamento e o filho um usuário padrão. No próximo vídeo eu vou mostrar uma outra ferramenta que é de uso bastante simples, que inclusive usamos aqui na unidade para impedir o uso de sites inadequados, e que é uma ferramenta gratuita e pode ser usada tranquilamente pelos pais para bloquearem sites específicos que o filho não pode fazer uso, ok? Quero agradecer a todos pela atenção, agradecer à rádio pelo espaço e aguardo vocês no próximo vídeo, que vamos tratar de navegação através dos browsers, que são os navegadores que os filhos utilizam e os sites que eles também podem fazer uso ou não, tá ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.